Eu fiquei com esse texto na cabeça depois que eu ouvi um estudo bíblico. E normalmente é assim que eu crio as minhas mensagens. Normalmente quando eu estou ouvindo alguém, ou lendo alguma coisa, ou algum livro, ou algum trecho da Bíblia. E eu fiquei pensando em falar nesse texto bíblico. E eu falei, mas o que eu vou dizer? Aí eu ouvi uma música dos Filhos do Homem. Eu não sei se você conhece a música dos Filhos do Homem, que o nome dela é Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. E a música só tem essa frase. Ele estava fazendo a música e falou para Deus, Deus, quantas vezes devo repetir essa frase? Aí ele abriu a Bíblia e estava lá, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Então tem essa frase na música 70 vezes 7. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, puxa vida, quem eu sou, quem tu és, quem eu queres que eu seja. Eu falei assim, acho que eu vou fazer um estudo sobre isso. Quem eu sou, quem nós somos, quem Deus é e quem Ele quer que nós sejamos. Só que eu falei, se eu fizer um estudo e todo mundo entender, acabou a igreja, não precisa mais pregar nada. Se você entendeu quem você é, quem Deus é e quem Ele quer que você seja, nós vamos deixar o Marcos, o Osias, eu, o Leandro, todos desempregados, porque acabou, não tem mais o que pregar. É isso que você precisa saber, quem você é, quem Deus é e quem Ele quer que você seja. Então eu só mudei um pouco para não acabar com a igreja e a função de pastores, e eu dei o título Quem Você Não É. Quem Jesus é e quem Ele quer que você seja. Então eu vou convidar você a com muita calma acompanhar essa leitura desse amontoado de versículos. E eu vou convidar você também a prestar bastante atenção, porque essa pode ser a melhor parte do estudo bíblico de hoje, a leitura desses versículos. Ali está marcado do 22, eu começarei a ler do 24. Diz o seguinte, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinais miraculosos mostrará para que vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, e como está escrito, Ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim e nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que tem a vida, aquele que crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne,
que eu darei pelo mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os seus antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é estas palavras, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouvira, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Como eu já havia predito, é um texto um pouco longo, mas às vezes também é legal a gente ler a história como um todo, né? A história que vamos tratar hoje. Ele é um texto um pouco longo, embora o que aconteça ali é um diálogo, às vezes de certa forma até repetitivo. Jesus dizendo várias vezes: eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou o pão, eu desci do céu, eu sou o pão, eu sou o filho, eu sou enviado de Deus. É algo que se repete bastante nesse discurso e é algo que a gente queria tratar aqui nessa noite. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, eu ainda não li o texto todo, tem mais partes ainda do que aconteceu antes, e é sempre bom a gente ter uma ideia do que acontece antes e depois, e nunca estudar apenas um trecho de um capítulo, quiçá apenas um versículo. E o que está acontecendo antes é que Jesus havia multiplicado os pães. Jesus havia pregado pela multidão e multiplicou os pães, e foi todo aquele alvoroço, e Jesus deu um jeito, se você for ler os versículos que estão antes, de enganar o povo. Então ele deixou o barco dele, mandou os discípulos, e depois foi andando sobre as águas até encontrar Pedro, e daí quando o pessoal chegou, estava o barco de Jesus, mas Jesus não estava ali. E aí o pessoal percebeu isso, e eles foram atrás de Jesus. E é assim que começa essa história, eles chegando até Jesus, dizendo: onde você estava? E aí tudo isso que nós lemos é o que se transcorre a partir dali. O primeiro ponto que eu queria pensar, então, quem você não é. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que você não é o Senhor do seu Deus. Esses caras chegaram para Jesus com uma certa petulância, com uma certa arrogância, cobrando Jesus: escuta, como é que o Senhor fugiu? Mestre, o versículo 25, mestre, como foi que o Senhor chegou até aqui? Como se você tivesse que vigiar o que o seu Deus está fazendo, ou o que Deus está fazendo. Como que se você precisasse saber exatamente cada passo que Ele dá. Como se fosse você o responsável por cuidar de quem Deus é e aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele vai, ou para onde que Ele vai ou Ele deixa de ir. Como se você fosse o Senhor do seu Deus. Não, Deus, escuta, aonde é que o Senhor foi que o Senhor não me avisou?
como se você tivesse que dizer para ele o que ele tem que fazer. Ou como se ele, por um outro lado, tivesse que prestar contas a você. Não, peraí, Jesus, aí foi sacanagem do senhor veio para cá, deixou o barco lá, você não avisou. A gente pegou o pão, comemos ontem, fomos para casa tirar um cochilo, voltamos para pegar mais pão, cadê o senhor? Isso aí é uma mancada. Não avisa, não mandou um WhatsApp, não publicou nada. Partiu, beira-mar, rio adentro, mar adentro. Que história é essa, Deus? Essa é a postura com que muitos de nós, eu, você, pecador miserável, temos chegado diante de Deus. Escuta aqui, Deus. Escuta aqui, Deus. E tem um versículo muito interessante que fica situado no final do livro de Jó. Quando Jó, depois que ele passa por tudo que ele passa, toda aquela história dele, ele começa a falar, mas Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E lá em Jó, no capítulo 40, o seu versículo 2 diz assim, porventura contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria. Quem pode arguir a Deus assim? Quem é que pode apontar o dedo na cara de Deus para perguntar o que ele faz, aonde que ele estava, ou quando é que ele foi ou não foi para algum lugar? Quem disse que ele poderia vir? Quem somos nós, ou quem sou eu e você, para ter uma postura desse tipo? Eu queria que você tivesse a plena consciência, cara, que você não manda em Deus, que você não é o Senhor do seu Deus. E a outra coisa que eu queria que você soubesse é que você não é o Senhor Deus. Como diz o versículo 30, eles disseram, então perguntaram, que sinal miraculoso mostraria para que nós vejamos e creiamos em ti? O que o Senhor fará? Ou seja, agora somos nós que dizemos para você, Deus, não somente aonde o Senhor tem que ir, que horas o Senhor tem que ir, mas o que é que o Senhor tem que fazer também. O que é que o Senhor... Vamos ver aí, Deus, Jesus. Vamos ver aí o que é. Ontem o Senhor multiplicou pão, 5 pão lá, alimentou uma multidão e sobrou muito mais do que tinha antes, tá? Nós não conseguimos fechar essa conta, o pessoal da Humanas também não, de novo, né? Não fechou a conta, mas nós queremos ver algo mais, Deus. O que é que o Senhor pode fazer para se mostrar a nós? Para se apresentar? Para que eu creia em Ti? Para que nós creiamos em Ti? E muitas vezes essa é a postura com que nós chegamos diante de Deus. Não é você que decide o que Deus tem ou não que fazer. Não é você que decide a hora que Ele tem que agir, né? Como muitos dizem por aí, ou como muitos cantam por aí, né? Uma música que a gente gosta tanto de zoar. Hoje o meu milagre vai chegar. Tem um erro aí nesse hoje, porque esse hoje está durando muitas horas. Deve ser um dia em Saturno, alguma coisa assim. Porque esse hoje nunca chega ao fim, porque o meu milagre nunca chega. Porque você esqueceu de combinar com Deus. Quem é que está cantando hoje o meu milagre vai chegar? Hoje mesmo? Jura? Quem é que está cantando? Deus? É Ele que está dizendo que hoje o meu milagre vai chegar. Eu vi essa semana no rádio uma música falando sobre... a música começava dizendo sobre o Pentecostes, o que aconteceu lá no Pentecostes, e o fogo desceu, e o poder, e aconteceu isso. Aí, essa era a preparação para dizer o que ele queria dizer. Que hoje, nesse lugar, vai acontecer o mesmo que em Pentecostes. Tá certo? É mesmo, vai. Você já combinou com Deus, Ele te mandou, manda um print para mim da sua conversa com Ele, mostrando que Ele disse que vai repetir. Porque quem decide é Ele. Quem decide o que fazer, aonde ir, como já vimos, mas o que fazer é Ele e não você. Porque você não é o Senhor Deus. E a outra coisa que eu queria que você soubesse que você não é que você também não é o seu Deus.
Você não é o Senhor do seu Deus, você não é o Senhor Deus, e você também não é o seu Deus. Aqueles caras chegaram para Jesus para propor para Jesus o que é que ele precisava fazer para eles. Porque eles tinham a plena convicção de que eles tinham a exata ciência do que eles mais precisavam. Jesus disse: não, o que vocês estão buscando está errado. Vocês estão buscando a coisa errada. E Jesus disse no versículo 27, como você pode ler na projeção: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai. Deus o selou. Você não é quem sabe o que é melhor para você. Eu queria que você cresce nisso, acreditasse piamente nisso, que você não tem a condição de responder para você mesmo, que dirá para Deus o que é que você mais precisa. Eu estava comentando com a Cristiane ontem, falando do meu filho Pedro, que é a coisa mais linda do mundo, o bebê mais bonito do Brasil. E ele está numa fase que ele tem uma fixação pela sua mão, ou pelas suas mãos. Ele passa 90% do tempo acordado com a mão na boca. A tal ponto que ele está com fome, precisando mamar. E a minha mulher oferece para ele mamar, e ele está com a mão na boca. E ela tem que tirar a mão dele para que ele mame. Meu filho é a coisa mais linda do mundo, mas ele é um completo ignorante. Ele é lindo e ignorante. Tipo um ator de Malhação. Tipo um ator de Malhação. Ele não tem conhecimento ou sabedoria suficiente para entender que aquela mão, por mais gostosa que seja, e é gostosa porque até eu tenho vontade de morder aquela mão, ela não pode alimentá-lo. E não é o que ele precisa quando ele está com fome. Então é preciso intervir. E eu e você, eu queria que você acreditasse nisso. Nós somos completos ignorantes. Nossa visão é parcial. Nossa visão é desfocada, é contaminada e é pervertida. Eu não tenho como saber o que é que eu preciso. Mas, e a gente vê durante os encontros que Jesus tem, durante todo o Evangelho, pessoas chegando: Jesus, faça isso, e ele diz: teus pecados estão perdoados. Jesus, eu quero uma água. Não, beba de mim. Ouça o que eu estou te dizendo. Você quer uma coisa, mas o que eu preciso te dar é outra. Você não é o seu Deus. Você não sabe o que é melhor para você. Em quarto lugar, eu queria dizer sobre o que você não é, que você não é um ser que pode barganhar com Deus. Aqueles homens chegaram com um plano traçado e um roteiro todo escrito. Sabe quando você vai lá ter uma conversa com alguém importante, você mentaliza tudo na sua cabeça o que você tem que dizer? Ou quando você vai conversar com aquela menina, ou com aquele menino, né, que tem aquele certo interesse, você mentaliza tudo na cabeça o que você tem que dizer. Não, vou começar dizendo isso, começar dizendo isso, começar dizendo isso, começar dizendo isso, e pronto, vai dar tudo certo. E eles chegaram com um certo plano para dizer para Deus: olha só, nós podemos te oferecer algo também. Eles disseram: Deus, ou disseram-lhes, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Ah, vocês precisamos fazer a obra de Deus? Não, Jesus, somos capazes. Temos capacidades, manda para nós, manda aqui que nós matamos no peito e fazemos.
Temos condições. E aí, em troca, o Senhor nos dá pão. É só isso que nós queremos. Jesus, você não é um líder religioso? Você não é um líder? Para você ser líder, sabe o que você precisa? Seguidores. Olha aqui nós. Dale nós. Jesus, você é líder, nós seguidores. Fechou. Eu tenho o que você precisa. Eu tenho o que você precisa. E o que mais precisa fazer é só me dizer que eu faço. E eu queria te dizer que você não é alguém que pode barganhar com Deus, porque não há nada que você possa dar a Deus que Ele não tenha. Não há nada que você possa fazer que Ele não saiba. Você não pode surpreendê-lo. Não, gente, não, mas peraí, mas se eu pegar o meu dízimo, e multiplicar por 1,5, não, aí Deus vai ficar, nossa, ele vai rolar uma lágrima, porque ele não esperava isso de mim. Por quê? Porque tem que dar 10. Eu vou dar 10 vezes 1,5, dá quanto? 50 quantos? Dá 15. Dá 15. Eu vou surpreender a Deus. Não, melhor, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu vou cantar a mais bela canção que eu posso cantar. E aí eu vou comovê-lo. Eu vou dobrá-lo. Porque ele não tem ninguém que cante a ele tão bem quanto eu. Tudo bem, eu não sei cantar, então vou escrever um texto. Eu vou doar minhas roupas para a campanha do agasalho. Eu vou ajudar no João Turquino e Deus se surpreenderá com o que eu faço. E com isso, tendo Ele sido surpreendido pelas minhas tão boas ações, eu poderei pedir a Ele o que eu quiser e Ele me fará. Não há nada que você possa dar a Deus que Ele já não tenha. E o que é que se pode dar a quem tem tudo? A quem fez os céus e os céus dos céus, e fez você, e tudo que você tem Ele fez, e pela sua graça Ele te deu. Eu dou o dízimo. Tudo é dele. Tudo é dele. Como podemos achar que podemos barganhar com Deus e basear a nossa relação com Ele numa relação de troca? Eu posso fazer tantas coisas, eu posso me dedicar, eu posso cantar no louvor, servir a um ministério. E aí Deus se surpreenderá com aquilo que eu faço. Diz aí, Jesus, o que é preciso fazer? Eu vou lá na igreja e vou perguntar para o pastor aonde é que mais precisa de gente, aonde ninguém quer ir, e aí eu vou. Em troca disso, Ele satisfará o meu desejo. Jesus, eu quero pão. Eu quero pão. O que o Senhor pode fazer para nós? Eles até deram a dica, olha, lá no deserto, Moisés, manso deserto, Moisés, maná, hein? Jesus, O rei Davi, no Salmo de número 16, no Salmo de número 116, e no versículo 2 ele diz, o que poderia dar eu a Deus em retribuição às inúmeras bênçãos que Ele já me deu? Em Atos, no capítulo 17, os versos 24 e 25 diz assim, o Deus que fez o mundo,
o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O Deus que tudo criou não pode ser servido por homens. E o que eu queria dizer para você uma coisa, é que Deus não passa a semana deprimido, esperando o culto de domingo de manhã para ser louvado e adorado, e para que nós inflamemos o seu ego com nossa adoração, com o nosso louvor, com nossas ofertas, dizendo que Ele é santo, poderoso. Deus não precisa de você e nem da sua adoração. Deus não passa a semana chorando, mas segunda não tem culto, não vejo a hora de chegar domingo à noite para ver o Kim cantar louvores para mim. Ou de ver aquela igreja celebrar o culto. E ele passa a semana dependendo, esperando disso, e triste, surumbático, macambúzio, e aí quando vai chegando sexta-feira, vai dando uma alegria no coração de Deus, e quando você começa a ensaiar, ele vai já ficando faceirinho, e domingo de manhã, ele é o ser mais feliz da terra, porque você louva a Ele. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Foi isso que Jesus fez. Vocês querem o quê? Vocês querem aumentar os números dos meus seguidores? Não preciso. Obrigado, passar bem. Passe e falem assim com Pedro que ele vai ensinar para vocês o caminho da saída. Obrigado. Deus não precisa. E a conclusão que eu quero chegar nesse primeiro ponto, cada ponto teremos uma conclusão, fique ligado nisso. E a conclusão é que nós chegamos nisso, é que, primeiro, você não é Deus. Você não é Deus. Eu preciso sair da minha casa para vir aqui ouvir você dizer isso. Precisa. Porque às vezes agimos como Deus de Deus, ou como nosso próprio Deus. E a segunda coisa que eu concluo é que você não é imprescindível e que Deus não precisa de você. Há um vídeo muito interessante do D.A. Carson, na Conferência Fiel de 2013, falando exatamente disso. Deus não precisa de você. Eu não estou dizendo que Ele não se inclina para ouvir a nossa adoração. Eu não quero dizer que Ele não responde à nossa petição. Ele não quer dizer que em sua infinita magnitude, bondade, amor, graça, misericórdia, não se compadece de nós. Mas o fato é que Ele não precisa. E o segundo ponto que eu disse que falaríamos é sobre quem Jesus é. Nós vimos quem nós não somos, ou quem você não é. E agora nós queremos ver um pouco sobre quem Jesus é. E a primeira coisa que, em contraponto ao que nós acabamos de ver, é que Jesus é autossuficiente. No versículo 60 e 61, ele diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse isto a eles: isto escandaliza-vos. Isso escandaliza vocês? Jesus não estava com o menor intuito de abaixar o nível e fazer um carinho no ego daqueles discípulos que se horrorizaram com o seu discurso. Porque ele não precisava deles.
Não, peraí, cara, hoje, quantos foram embora aí? Relatório para mim. Simão, quantos? Olha, Jesus, contando as mulheres, ó, já perdemos uns 200. Então vamos baixar aqui um pouco o nível. Deus é amor. Deus é amor. E Ele ama todo mundo. Deus é amor e ama todo mundo, isso é verdade. Mas Ele não estava minimamente preocupado com o número dos seguidores que estariam ali. E com o que aqueles fariam ou deixaria de fazer para Ele. Porque Jesus era autossuficiente. As pessoas chegaram, como eu já disse, com uma proposta tão boa, tão tentadora para Jesus. Olha, Jesus, temos aqui tudo o que você precisa. Seguidores. O Senhor vai dando-nos pão, amenizando o seu discurso, e nós vamos fazer do Senhor e da sua religião o ápice, o suprassumo do universo. Jesus falou, mete o pé, dá linha, fofa o pelo, vaza. Não estou preocupado com isso. Eu não preciso da sua Jesus, pensando consigo, eu não preciso da sua misericórdia. Quase que eles estavam ali querendo ajudar Jesus. Jesus. Olha que proposta boa. Eu acho o filme Tropa de Elite tão sensacional, né? Quando os presos estão em conflito, lá bem no comecinho do filme, tá uma guerra de facções dentro da cadeia. Capitão Nascimento liga pro governador e fala assim, governador, você sabe a oportunidade boa que a gente está tendo aqui? De fechar e deixar os caras se matar, tudo. Aí os caras estavam dizendo para Jesus, olha que oportunidade boa que o Senhor tem aqui. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa de mim. Jesus não precisa de você. Ele é autossuficiente. Ele não estava preocupado se as pessoas iriam gostar dele ou gostar do seu discurso, ou se parariam ou não de segui-lo, por causa das palavras por ele proferidas. E a outra coisa que a gente dá de cara nesse texto e que se repete várias vezes nos diálogos que aqui lemos, é que Jesus é o pão do céu. E ele não só é o pão, mas ele repete, diz, eu sou o pão, eu sou a comida, eu sou a bebida, eu sou. Jesus é o pão, ele é a comida, ele é a bebida, Jesus é. Jesus é. Ele por várias vezes diz, eu sou o pão que desceu do céu, alimentem-se de mim. De mim. Jesus diz, olha, eu sou o pão que desceu do céu, versículo 35, como está aí para vocês acompanharem. Ele diz, eu sou a comida. Ele diz, eu sou a bebida. Ele diz, eu sou. E é muito interessante ele usar essa expressão, eu sou, que é a expressão no grego, eu tus solos. Eu não sei como é que se fala isso em grego. Mas é a equivalente da mesma expressão usada por Deus no hebraico do Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando ele se apresenta a Moisés. E ele fala, Moisés, vai e diz o povo, isso, mas Deus, o povo vai me perguntar quem me enviou. E Deus diz assim, eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. É sensacional isso. Eu sou te enviou. Eles não tinham falado do maná? Não tinham falado de Moisés? Ah, maná, Moisés. Então, eu sou. Eu sou o eu sou. Jesus aqui diante deles se autoproclama o enviado de Deus,
o Filho de Deus, o ungido de Deus. Ele diz: eu sou o homem do maná. Vocês não falaram do maná? Eu sou o homem do maná. Como quisera poder viver sem ai. Entendeu? Maná. Não, tem gente que não entendeu. Eu sou o homem do maná. Jesus diz para eles assim: não foi Moisés que lhe deu o maná. Quem lhe deu o maná foi meu Pai, o mesmo que está me dando a vocês. Eu sou o novo maná, de quem vocês vão depender. E eu falei dessa expressão eu sou, e durante o Evangelho de João, você vê Jesus dizendo várias vezes: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E talvez o mais famoso, vê Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se declara Deus. Eu sou tudo. Tudo. Eu sou. Nós vimos quem nós não somos e quem Jesus é. Ele é. Ele é. E a conclusão que nós chegamos, analisando tudo isso, é que se alguém é então, como Jesus diz ser, e de fato é, a vida, a ressurreição, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade, a videira, o pão e a água viva, a conclusão que podemos chegar é que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. E a segunda conclusão que nós podemos chegar é que Ele é apenas tudo que você precisa. Há quase uma contradição em termos aí nessa frase. Mas Ele é apenas tudo que você precisa. Ou só tudo que você precisa. Eu sou o pão. Eu sou o seu alimento. Eu mato a sua sede porque eu sou a água. Eu sou a vida. E quando você morrer, eu sou a ressurreição. Deus é tudo que nós precisamos. Jesus é Deus. E Jesus é tudo que nós precisamos. Nós vimos quem nós não somos, quem Jesus é. E agora queremos pensar um pouco sobre quem Ele quer que nós sejamos. Ele quer que você seja alguém que busque a Ele e não o que Ele pode fazer. No versículo 26, nós lemos assim: Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vocês foram saciados, satisfeitos, encheram a pança. E agora vocês estão me buscando por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu posso dar, pelas bênçãos que eu posso entregar-lhe, pelos sinais, pelos milagres. E ele está dizendo: esqueça o pão. E quando ele diz esqueça o pão, é esqueça a sua necessidade, o seu desejo físico e material, e me busque a mim.
e me busque a mim. E não aquilo que eu posso fazer por você, porque muito eu posso fazer. Mas busque a mim. Eu sou tudo que você precisa. Aqueles homens chegaram dizendo: Jesus, faça pão, por favor. O Senhor fez pão ontem e foi tão gostosinho, foi tão legal, tão gentil da sua parte. Faça mais, porque o pão que eu comi ontem já foi digerido e o meu corpo pede mais. E Jesus está dizendo: para, porque isso nunca vai acabar. Porque o que pode te saciar sou eu. Busque a mim. Qualquer pão que eu possa fazer por você, amanhã, ou depois, ou depois, ou depois, ou depois de amanhã, uma hora ou outra, se esfarelará. E você perderá como água que escorre entre os dedos. Busque a mim. Esqueça o pão. E busque a mim. Jesus quer que você seja alguém que busque a Ele. E só a Ele. E voltando um pouco ao início, você não é capaz de saber o que você mais precisa. Então para de ficar chorando as suas pitangas. Deus, faz isso. Deus, eu só queria um iPhone 6. Só isso. E quando você comprar o seu iPhone 6, você vai querer um iPhone 7, um MacBook Air, um Honda Fit, morar na gleba. Isso nunca mais vai parar. E Jesus dá um basta e diz: eu não vou fazer pão. O que vai te alimentar, o que vai te saciar sou eu. Venha e se alimente de mim. Venha e se alimente de mim. Deixa eu te alimentar. Você é uma criança e não sabe o que é melhor para você. Deixa eu te dar o que você precisa. E o que você precisa sou eu. Você precisa de vida, eu sou a vida. Você precisa de um caminho, eu sou o caminho. Você precisa de ressurreição e eu sou a ressurreição. E no final de tudo isso, você precisa de um pastor para cuidar de você e eu sou o bom pastor. Em último lugar, o que Jesus quer que você seja é que você seja livre. Quem Ele quer que você seja? Ele quer que você seja alguém livre. Jesus voltou para os seus discípulos e disse: vocês também, porventura, não gostariam de ir embora? Verso 67 do capítulo 6. Vocês não querem ir também? A porta está aberta e aqui fica quem quer. Não há amarras, não há opressão, não há jugo, não há corrente nem corda que te alace a minha pessoa. Mas o que te atrai a mim, o que deve te atrair a mim, é o meu amor por você. E que você seja preso e amarrado por Ele, que é o mesmo que ser livre. Vai me seguir quem quiser. Vocês são livres. Eu libertei vocês. Eu os fiz livres para vocês me servirem livremente.
para vocês me prestarem culto livremente, para entregar ofertas, dízimos, para entregar o seu tempo, para entregar o que você tem que entregar, a sua vida livremente. Quando eu morri na cruz, eu declarei a liberdade a todos os que creem no meu sacrifício. E os martelos que martelavam os pregos, martelavam também as correntes que prendiam o homem à escravidão do pecado. E quando o meu sangue verteu, ele foi aspergido sobre toda a humanidade, levando liberdade a todos que creem em mim e na minha obra. E a escravidão agora acabou. Vocês estão todos alforriados. E quem vai ficar comigo não é porque é obrigado, mas é porque quer. Como quando que Jesus desceu aqui para fazer a sua obra, ele tivesse pagado o preço e comprado todos nós escravos, e decretado a liberdade, e dito agora vocês são livres. Inclusive livres para escolherem ser meu servo. E eu disse, e tenho dito isso, que por mais que a gente não goste, a melhor tradução para a palavra servo é escravo. E é tão sensacional quando Paulo diz que eu fui feito livre, mas dentro da liberdade que eu gozava, eu decidi me tornar escravo de Jesus Cristo. É esse o coração que Deus quer. É esse o coração que Deus quer. Por isso ele vem com esse discurso dizendo: vocês são livres. Livres para ir. É isso que ele quer que você seja. Livre para ir. Porque quando ele está dizendo para você que você é livre para ir, ele está te dando a oportunidade de você decidir ficar. Muitos daqueles discípulos, quando ouviram as duras palavras, eles abandonaram o caminho e voltaram para trás. E a voz de Jesus e o discurso de Jesus, desse Jesus que é Deus, desse Jesus que não precisa de mim e de você, é dizer: vocês podem ir. E quando ele está dizendo isso, ele está te dando a oportunidade de você decidir ficar. E de você decidir responder como Pedro, como nós vimos no versículo 68, e como é a música que nós vamos cantar agora. Para quem eu irei? Para quem eu irei? Senhor, eu sei que eu posso ir, mas Senhor, eu vou ficar. Porque não há outro lugar onde eu possa achar vida. E Pedro diz: pois só tu tens as palavras de vida eterna. Nós, quando concluímos o primeiro ponto, nós vimos que você não é Deus e que Deus não precisa de você. E quando nós concluímos o segundo ponto, nós vimos que Jesus é Deus. E mesclando essas duas conclusões, nós encerramos
dizendo que você não é Deus, mas que Jesus é Deus. Dizendo que Deus não precisa de você e que ao mesmo tempo Ele é tudo que você precisa. Tudo o que você precisa. Creia numa coisa. Você raramente vai ouvir isso numa igreja, mas creia numa coisa. Deus não vai realizar todos os seus desejos. Deus não vai te dar tudo que você quer. Deus não vai satisfazer todos os seus caprichos. Não vai. Tenha plena certeza. Creia nisso. Mas ao mesmo tempo que Jesus não vai te dar tudo o que você quer, Ele está dizendo que Ele é tudo o que você precisa. Que Ele é tudo o que você precisa. E que você tem a opção de ir procurar pão em outros lugares, de ir procurar o que satisfaz a sua alma em outros lugares. Aqui é a liberdade. A lei mais não nos oprime, nem o castigo, nem a religião, nada pode te prender, você é livre. Ele é tudo o que você precisa. Você é livre para ir. Mas que você possa escolher ficar e cantar como Pedro. Para onde eu posso ir? Para onde eu posso ir? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você não quer ir? Que você escolha responder como Pedro. Que você escolha seguir a Cristo. Jesus, por Senhor.
força em Ti, te seguirei, Jesus, porque Tu és da vida a fonte. Clama-te, Cristo, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome, não há outra fonte de vida. Não há mais nada que pode satisfazer a sua alma, o seu coração. E se você ainda não entendeu isso, se você está procurando em outros lugares, está na hora de você fechar os seus olhos. Esta é a hora e dizer para Deus: Deus, Tu és tudo, tudo o que eu preciso. Tu és a fonte da vida. Não há outro lugar onde eu possa encontrar salvação. Por isso hoje eu vou cantar: eu te seguirei, eu te seguirei. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar agora. Tenha certeza que não há outra fonte de vida, não há outro lugar a recorrer. Só Ele é a vida, é a ressurreição, é a luz, é o pão, é o caminho. Só Ele, mais nada, mais nada. E da mesma forma que Ele deu àqueles discípulos a oportunidade de escolher segui-lo, em detrimento dos anseios, dos desejos do mundo, das ambições da carne. Hoje é o dia de salvação e hoje é o dia que Ele está te dando a oportunidade de dizer: Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum mais. Não quero ir para lugar nenhum mais. Porque só a vida em Ti, só a salvação em Ti. Ore a Deus agora.